Olá, bom dia. Meu nome é Felipe Miranda Fontes e eu sou aluno de graduação do curso 412. Eu sou parte do grupo de pesquisa da professora Antônia Vieira dos Santos, como voluntário, e graças à orientação dela eu desenvolvi essa pesquisa sobre composição morfológica no século XVIII. O qual você escolheu para este trabalho foi um texto do gênero e gramática, né, arte da gramática da língua portuguesa, de 1770 e de Antônio José de Lobato. Antes de poder falar do meu trabalho, eu tenho que explicar o que é composição. E Ribeiro e Rio descrevem composição como um processo de formação de palavras que ocorre quando duas ou mais unidades lexicais se concatenam entre si. Essas unidades lexicais podem ser radicais em outras palavras. O tipo de composição, que é o foco do meu trabalho, é a morfológica. E a morfológica é um dos três tipos de composição e ela caracteriza-se por duas coisas. Uma é que ela apresenta pelo menos um radical, em geral de origem de natureza erusta, como um dos elementos formativos do composto. E a segunda característica é a presença de uma vogal de ligação na estrutura do composto. Sobre a relação que os elementos têm no composto morfológico, Vilava 2020 diz que existem duas formas de relação. Uma de hipotáxia, quando o elemento da direita, especificamente, tem dominância em cima do elemento da esquerda, e outra forma é a forma da relação de paratáxia, que é quando os elementos de um composto eles têm o mesmo grau de importância, ninguém domina ninguém. Sobre a vogal de ligação, existem duas, o I e o O. O I normalmente é utilizado quando o elemento da direita ele tem origem latina, o exemplo homicida. E o O é utilizado quando o elemento da direita tem origem grega, astronomia, ou quando ele for vernáculo, afro-brasileiro. Mas existem exceções a regras. Genocida utiliza a vogal de ligação O, relacionada a grego ou vernáculo, mas o CID é de origem latina, então é uma exceção. A metodologia do meu trabalho é que, além da versão digitalizada da gramática de Lobato, eu utilizei a versão filológica dessa gramática, né, elaborada por Assunção Fernandes em 2016, no formato digital. Este formato permitiu que eu utilizasse o aplicativo Anticlunk, que organizou todas as palavras da gramática em lista alfabética e sem nenhuma repetição. Porém, como a edição filológica da gramática ela não tinha a parte da introdução, né, que é um texto pré-textual que tem na gramática de Lobato de 50 páginas, a coleta de dados dessa parte ela foi feita sem a ferramenta, né? Sobre os dados que eu encontrei 9 palavras. Nesta tabela eu deixei elas em ordem alfabética e coloquei em negrito as vogais de ligações. Vocês podem ver que artífice é a única vogal de ligação, é a única palavra que utiliza a vogal de ligação I, e a única cujo elemento da direita tem origem latina. Etimologia, filólogo, também é plural filólogos, filosofia, filósofo, monossílabos, ortografia, todas têm um elemento da direita grego e elas também utilizam a vogal de ligação O. Então essas palavras que tiveram a vogal de ligação expressa, elas obedeceram a regra que eu mencionei mais cedo sobre a vogal de ligação. Mas nessa lista tem eufonia e patronímicos, que não tem nada em negrito e tem um asterisco do lado. Eu vou explicar melhor elas agora. Sobre patronímicos. Bom, inicialmente eu pensei, patronímicos, boa vogal de ligação. Mas quando eu parei para analisar melhor, eu vi que na verdade não. Onímico é o radical. O O faz parte desse radical da direita na palavra. Então, como esse O faz parte do radical, ele não é a vogal de ligação. E sobre a ausência da vogal de ligação, Vilabo 2020, ela afirma que como uma vogal de ligação ela não é expressa em um composto morfológico, é porque o elemento da direita ele se iniciou com uma vogal. E por causa, né, existe uma restrição de natureza fonológica que impede que a vogal de ligação seja expressa. Mas além disso, ela acrescenta a esta característica fonológica, junta-se uma propriedade sintática, na medida em que a referida restrição só afeta a estrutura dos compostos quando os dois constituintes internos estabelecem uma relação sintática de hipotáxi, quando o da direita é dominante quanto a relação ao da esquerda. Porém, quando um composto se forma por paratáxi, quando os dois elementos têm o mesmo grau de importância, a vogal de ligação na verdade é expressa, mesmo que o elemento da direita comece com uma vogal. E ela dá o exemplo, né, ela dá o exemplo de socioeconômico, né? Sobre a eufonia, ela não possui uma vogal de ligação. E é interessante isso, porque, de acordo com Reis, né, na nossa língua portuguesa, o eu é um prefixo, considerado prefixo. Já no grego, que é a língua de origem do eu, ele é um elemento de composição. Ou seja, no português, eufonia é formada por prefixação, né? Mas no grego, no original, a palavra eufonia foi feita por composição. Então é uma palavra que entra nessa fronteira, sabe? E é interessante trazer isso. Ela, pra gente, não é considerada um composto, mas no grego era. Logo, ela está nessa fronteira, se é composição ou prefixação. Bom, considerações finais. Observou-se que os compostos coletados não foram construídos em língua portuguesa. Todos eles já vieram prontos do grego ou do latim, e a maioria dos de origem grega entrou na língua portuguesa através do latim. De acordo com os dados coletados, observou-se também a baixa frequência de compostos morfológicos, o que pode se dever ao fato deste trabalho ter analisado apenas um texto do gênero gramático. Aqui estão as minhas referências. Muito obrigado por ver este vídeo.